Bom dia a todos. O meu nome é Leonardo. Sou orientando da professora Célia e eu vou apresentar um pouco do meu tema de pesquisa, do que eu venho estudando durante o meu doutorado, que está relacionado ao tema de planejamento multiagente em ambientes dinâmicos. Por que de estudar, né, planejamento e também planejamento em ambiente dinâmico? Tudo que a gente faz, desde acordar e decidir ir de um lugar para o outro, sair de casa para ir para a UNB para assistir uma aula, ou a questão de aulas de seminário, né, envolve planejamento das ações, né? Então a gente pode, num contexto de planejar um caminho a ser seguido, a gente sabe, partir da nossa casa e chegar no UNB, considerando as vias que a gente pode pegar, o sentido das vias, até a questão de congestionamento, trânsito. Então, todas essas variáveis a gente põe na mesa, né, para decidir o que a gente vai fazer para atingir um certo objetivo. Também, né, no contexto de um curso, mestrado, doutorado, a gente também tem que planejar, né? A gente tem que saber o que a gente precisa fazer, os marcos que a gente precisa atingir para conseguir satisfazer os requisitos e lograr êxito no curso. Por que isso é importante, né? Essa questão de planejamento. Toda a parte de execução, de ações, elas envolvem sempre uma questão de planejamento prévio. Então, em qualquer uma das ações, qualquer um dos objetivos que a gente queira atingir, seja ele simplesmente sair de um lugar para o outro ou até a realização de um curso, a gente precisa, de uma maneira bem geral, decidir quais são as ações que a gente tem que tomar, como a gente vai executar essas ações, como elas vão ser organizadas no tempo, para então atingir o nosso objetivo. Seja de sair do lugar A para chegar no lugar B, ou até atingir lograr êxito no curso de mestrado ou doutorado aí no nosso caso. Então, esse processo a gente chama de uma ação deliberativa. A gente precisa considerar e estudar como a gente vai realizar essas ações. E quando a gente trabalha com esse processo de planejamento, num contexto mais dinâmico, a gente precisa planejar tanto antes quanto durante as ações. E é aí onde a gente entra num contexto mais dos ambientes dinâmicos. Mas se a gente fala de planejamento, e a gente pode especializar um pouquinho mais esse estudo, considerando o planejamento multiagente. De uma maneira bem ampla, planejamento multiagente é quando a gente trabalha tanto com o planejamento, o processo de planejamento ou a execução daquele plano de maneira distribuída. Reparem, os senhores e as senhoras, que aqui eu não estou falando de um ou exclusivo. Pode ser, e normalmente um agrupamento dessas duas condições. Então, quando a gente está falando de planejamento multiagente, nós estamos considerando tanto o processo de planejamento, a responsabilidade desse processo de planejamento executado de forma distribuída, de forma conjunta, e também a execução dessas ações que foram definidas no plano, elas também podem ser realizadas de forma distribuída por mais de um agente ou por apenas um agente, depende muito do contexto. E existem vários modelos de planejamento multiagente na literatura, mas a questão é que qualquer modelo que a gente tenta definir, a gente sempre vai ter, fatalmente a gente vai ter uma restrição, né, nesse modelo. Um modelo muito genérico é muito complexo de ser construído. E as limitações e as hipóteses que normalmente os modelos assumem, eles restringem um pouco essa aplicação de modelos multiagentes em cenários, em problemas mais reais. Por quê? Normalmente é utilizado a premissa do conhecimento perfeito, né, de tudo que acontece no sistema que
que circunda os agentes. Então, a gente está falando aqui num contexto bem específico de sistema multiagente, de um cenário totalmente observável, no qual as ações elas são determinísticas, elas sempre vão atingir aqueles objetivos, o que não é muito comum e até restringe bastante a representação de modelos mais reais, né, de problemas reais. As mudanças no ambiente, elas são causadas exclusivamente pela ação de ações que os agentes efetuam, né? E também isso é um pouco restritivo, porque pode acontecer coisas fora do planejado. E, por último, o ambiente ele pode ser afetado por eventos que não foram previstos, né? E aí tudo aquilo que foi planejado antes, todo esse planejamento ele sofre uma falha e aí aquele plano ele não pode mais ser executado. Então, qual que é o grande problema quando a gente está falando de planejamento multiagente em cenário dinâmico? É sempre a questão dessa cooperação, dessa junção de planejamento e execução. Existem várias definições também de planejamento multiagente. A gente é estranho, né, ficar falando a gente, nós e a gente, né? Mas tudo bem. Tem num primeiro momento um planejamento multiagente totalmente cooperativo, e aí a gente parte da premissa que o planejamento ele é feito de maneira offline, sempre no início desse processo, sem prestar muita atenção ou dar muita importância à questão da execução, porque aí o foco realmente é simplesmente planejar, seja de forma centralizada ou de forma distribuída, mas não olhando tanto para a parte da execução. Aí a gente pode descer um nível mais aumentar um pouco essa complexidade e aí trabalhar num cenário um pouco mais de real time, onde a gente tenta planejar e executar de maneira simultânea, e aí os agentes eles precisam ser um pouco mais cooperativos. E aí num cenário mais o extremo da dificuldade, tudo online, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, e aí existe realmente o grande desafio de integrar completamente o planejamento e a execução para ser capaz de responder à complexidade de cenários reais, né? De problemas reais. Então, sempre existe essa preocupação num ambiente dinâmico com a execução. Então, qual é o grande problema dessa pesquisa, né? Dessa área de pesquisa de planejamento planejamento multiagente em ambientes dinâmicos? É conseguir ajustar e trabalhar de maneira satisfatória essas três dimensões, que é planejar, que é coordenar e executar. Porque fatalmente vai acontecer em um ambiente dinâmico uma falha que vai invalidar esse plano, e aí essa falha ela tem que ser tratada não apenas no nível de planejamento, mas também de coordenação, de como os agentes eles vão reagir, como eles vão trabalhar para resolver aquela falha e como o plano ele vai ser executado e ser monitorado para verificar se existe a necessidade ou não de replanejar, de coordenar as atividades. Então, grande parte da dificuldade desses modelos de planejamento e ambiente dinâmico, ele nasce da junção da execução com essas duas outras dimensões que basicamente elas já são bem estudadas na literatura, né? Que é planejar e coordenar, né? Como o planejamento ele tem que ser feito num cenário multiagente, e aí quando a gente coloca a fase de execução ainda nesse problema, essa dimensão nova no problema, aí realmente as coisas ficam bem mais difíceis. O que eu vou apresentar aqui agora é um pouco do estado atual da minha pesquisa, que ela vem desde do mestrado, né, onde eu fiz também com a professora Célia, e foi também na área de planejamento multiagente, mas não em cenários dinâmicos, em sim uma otimização desses modelos. E dois resultados que a gente já mandou, né, para avaliação de dois veículos. O CAIS, que é esse veículo que está indicado aqui no meio, ele já passou pela primeira aprovação e a gente está esperando a revisão final da comissão, né, do journal. E esse segundo, a gente fez também um trabalho
para enviar para submeter para avaliação o texto que foi apresentado na banca de qualificação. Então a gente preparou, fez uma adaptação daquele texto para ser enviado para o Knowledge Based System, e a gente já enviou e está esperando a resposta inicial. Então, muito do que eu apresentar daqui para frente vai estar relacionado a essa última submissão desse periódico. Então, qual é a questão de pesquisa fundamental, né, do meu trabalho? É analisar a performance, né, o desempenho das diversas formas de recuperar um plano, né, a partir de uma falha, considerando as características do ambiente. Então, não simplesmente falar que uma estratégia é melhor que a outra, mas assim, como ela é melhor, ou quanto ela é melhor de acordo com a característica do ambiente. E essa questão fundamental ela foi especializada basicamente em 3 questões de pesquisa que definem e criam uma escala de complexidade no trabalho relacionado ao o que é a falha para a gente. Então, num primeiro momento, a falha para a gente é apenas uma perturbação do estado. Depois da execução de uma ação, eu espero que o estado esteja daquele jeito, o estado do ambiente esteja daquele jeito, mas por algum motivo, algum efeito daquela ação, ela não foi atingido. Num segundo momento, eu tenho a remoção ou a não execução de uma falha por completo desse ambiente e como cada estratégia reage melhor a esse tipo de falha. E num último nível de complexidade, e foi até um dos temas que a banca de qualificação achou mais interessante, que é estudar esse desempenho das estratégias, mas considerando a remoção completa de um agente que seja eliminado do ambiente por N motivos, como cada estratégia reage com esse tipo de falha. Então, o objetivo do trabalho é construir um modelo, desenvolver um modelo para avaliar essas estratégias nesses ambientes dinâmicos, considerando tanto a complexidade, né, de coordenação do problema, que ele é muito derivado do nível de acoplamento entre os agentes, e também de acordo com o problema, né, a falha que foi causada durante a execução. Então, como qualquer trabalho, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é fazer uma revisão da literatura, né? E nesse contexto, essa revisão está sendo realizada desde do meu mestrado. Então, em 2017, eu já tinha feito uma revisão sistemática considerando, para entender, né, realmente essa área de pesquisa de planejamento multiagente, que é uma área bem distribuída, as coisas são muito espalhadas, é difícil achar todas as definições em um lugar só, e às vezes existem mais de uma definição para a mesma coisa. Então, achar esse ponto em comum é bem trabalhoso. Por outro lado, foi bom que depois de eu ter feito a minha revisão, ter já terminado o meu mestrado, eu me deparei com uma publicação que era basicamente um trabalho de revisão sistemática na área de planejamento multiagente, que tentou levantar uma taxonomia dos trabalhos, né, dos mais importantes, né? E aí foi destacado a importância de definir como que é a distribuição dos agentes, se os agentes eles são apenas planejadores ou se eles são executores, e qual é a distribuição desses números, né, de um para outro, como o processo ele é realizado de forma centralizada, distribuído, como o planejamento em si ele é executado, se ele é feito todo no início do trabalho, ou se ele é feito de maneira interativa, cooperativa entre os agentes. O processo de comunicação entre os agentes é interno, externo, depende muito também do processo computacional. As heurísticas que são utilizadas durante esse processo, nesse modelo, se são locais, se são globais, se existe algum tipo de privacidade entre a troca de informação entre os agentes, né? E o mais importante de tudo é que, tanto quando eu fiz a minha revisão e depois quando eu achei essa revisão publicada, o que me chamou muita atenção, e aí foi a motivação para o doutorado, é que todos os trabalhos, fatalmente, eles indicam como sugestão de trabalho futuro essa integração entre planejamento e execução em ambientes dinâmicos. Então, eu fiz uma pesquisa olhando especificamente para essa área, né, de planejamento em ambiente dinâmico,
e procurei entender quais eram as estratégias usadas e quais eram os erros que essas falhas, né, que esses trabalhos procuravam sanar. Então, basicamente, aqui também tem muito de falar a mesma coisa com palavras diferentes. Então, basicamente, os trabalhos, eles estudam, eles tentam resolver problemas de ações que eram planejadas e não foram executadas, perturbação, né, ruídos no ambiente, o objetivo, né, o que se pretende atingir naquela tarefa. Esse conjunto de objetivos ele sofre alteração durante a execução. As ações elas têm os seus custos também alterados durante a execução. Novos itens, novos agentes, novos objetos, eles são inseridos no sistema, são percebidos no sistema, no ambiente, durante a execução. Existem falhas nas pré-condições necessárias para a execução de uma ação. Então, uma ação que foi planejada para acontecer numa determinada condição, ela se torna impossível porque aquela condição não é mais satisfeita. Existem trabalhos também que tentam estudar essa questão de dinamismo do ambiente, tentando fazer uma modelagem probabilística do problema. E a ação, basicamente, ela pode falhar durante a execução, né? Não é porque foi planejado sair de A e chegar a B que a gente realmente vai chegar em B, né? Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que invalide a execução daquela ação e, consequentemente, a execução daquele plano como um todo, né? E aí, o que ficou bem claro para mim nessa revisão, né? Existem várias estratégias, os trabalhos eles mostram várias estratégias, mas basicamente elas são duas. É muito do mesmo, nomes diferentes para a mesma coisa. Então, uma das estratégias é o replay, né, replanejar, que é simplesmente o quê? Eu pego o meu estado atual e jogo tudo que eu tinha planejado fora e planejo um novo trecho de plano do estado que eu estou para o estado que eu quero chegar, para o meu objetivo final. Ou eu tento reparar aquele plano. Então, eu tenho um plano pré-definido no início, como se fosse um trilho, e aí, na ocorrência de uma falha, eu tento reparar essa perturbação que o meu plano sofreu e voltar para o trilho. Isso seria o repair. Então, basicamente, existem essas duas estratégias. Então, no nosso trabalho, o que a gente pretende fazer, e essa linha destacada em cinza na base da tabela, é construir um modelo também, tanto de avaliação como de execução, onde os agentes eles possam ser tanto planejadores como executores. O processo computacional ele pode ser realizado de maneira centralizada ou distribuída, dependendo muito da distribuição desses agentes. A comunicação entre os agentes interno e externo também dependente das anteriores. A questão heurística a gente seguiu também o que é mais realizado nos trabalhos e também para um ajuste de contexto aí, né, de tempo. A gente definiu seguir uma heurística sempre local, e as falhas que a gente pretende avaliar são as duas que são basicamente já estudadas nos trabalhos correlatos, né, que é uma perturbação do estado do ambiente e das ações, e inserir aquela outra contribuição que é a remoção dos agentes. Então, o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo até agora, basicamente pode ser resumido nesse pipeline de atividades, né? A gente planeja, simula a execução do plano e simula a execução de uma falha para, então, poder recuperar daquela falha, recuperar o plano daquela falha e voltar para a execução. E sempre ficando analisando os resultados dessas simulações até a gente conseguir colher dados suficientes para conseguir gerar uma conclusão sólida, né, bem validada. Então, o nosso modelo ele segue basicamente esse grande pipeline, que é onde o usuário ele define o problema que ele quer estudar e define também para essa simulação qual é a estratégia, quais são as estratégias que ele quer simular, a probabilidade de uma falha ocorrer naquele ambiente e o tempo, um timeout aqui, para garantir que a nossa simulação ela tem um fim, né? Para não ficar
tentar chegar no final, independente do tempo, né? Então a simulação, ela basicamente ela termina por o objetivo ter sido atingido ou pelo timeout ter sido atingido. Então, a partir dessas características que o usuário define no problema, esse problema de planejamento ele é codificado e aí o ambiente de simulação é instanciado e aí acontece um grande loop, né, da execução entre os planos dos agentes, né, as ações dos planos de cada agente, elas são executadas, né, na ordem definida. O agente ele entra num ciclo de execução, monitoramento do ambiente e, se necessário, uma recuperação do seu plano. Ele fica nesse ciclo e durante esse ciclo os dados dessa simulação vão sendo armazenados por uma posterior análise. E se o objetivo final foi atingido ou o timeout foi atingido, a gente finaliza esse ciclo e aí parte para a parte de análise, né, onde aqueles dados brutos que foram coletados, eles são analisados para a construção de painéis, até a definição do plano final que foi executado, né, e algumas análises estatísticas de desempenho dessas métricas. Para a gente conseguir simular tudo isso daí, a gente precisou dar um passo para trás, que foi uma condição necessária, né, que era a construção de uma plataforma de simulação para planejamento e execução multiagente em cenários dinâmicos. A gente construiu um simulador baseado na ferramenta Repast Symfony, e essa ferramenta de simulação ela é baseada em três camadas, né, que é a camada de coordenação, que é o agente que recebe as informações do plano, define um plano inicial de forma centralizada, trabalha esse plano e envia os trechos de cada plano para cada agente responsável por aquele trecho, né? As ações que cada agente tem que fazer naquele plano geral e olhando só para a parte dele. E essa é a primeira camada. A segunda camada é a camada dos agentes, que é basicamente quem está realmente executando o plano, né? E aqui entendo que hoje os agentes eles estão apenas como executores, mas nós já estamos trabalhando para aumentar essa autonomia desses agentes, para além de executores, eles também serem planejadores, né? Então, uma autonomia bem maior do agente aqui. E apoiando essas duas camadas, uma camada de simulação, onde realmente tem um barramento de comunicação entre os agentes, entre si e entre o coordenador. E além dessa comunicação, essa camada também é responsável por simular, né, os problemas, né, os ruídos, as falhas, controlar a execução e controlar o ambiente de simulação propriamente dito para continuamente coletar as informações, né, para análise futura. Basicamente o que acontece hoje no nosso modelo o problema ele é definido, né, o problema de planejamento ele é definido, aí a partir desse problema um plano ele é calculado de maneira centralizada, e aí a gente já pode ter duas definições, né, aquele problema ele tem solução ou não, se não tiver solução não tem simulação, fim de papo. Mas quando o problema tem solução e existe um plano que foi encontrado, esse plano ele é especializado para cada agente, o que daquele plano total cada agente precisa saber e precisa executar. E aí começa a parte de comunicação entre os agentes, onde o agente coordenador começa a informar os agentes executores o que ele tem que executar, né, quais são os trechos do plano que ele precisa. E aí cada agente, tanto o executor quanto o coordenador, eles entram num estado de continuamente avaliar e monitorar o ambiente, e se for possível executa a sua ação. Caso não possa executar, avisa o coordenador que foi percebido um problema e uma solução precisa ser coordenada, né, uma nova ação precisa ser coordenada. E os agentes eles ficam nesse loop até que o plano tudo tenha sido realizado, né, o agente ele não tem mais nenhum trabalho a ser feito e aí ele fica só esperando, ou quando aconteceu alguma falha e aí um novo plano precisa ser calculado. Chegando no final, né, o objetivo pode ter sido atingido e aí fim da simulação, um timeout pode ter sido atingido. E aí como que a gente fez a avaliação desse modelo, né, desse processo de análise da estratégia?
A gente primeiro precisou definir algo em comum entre vários problemas, né? Porque eu não queria fazer a avaliação de um problema específico, mas sim concluir a partir dessa análise empírica características dos problemas que possam ser utilizados em problemas semelhantes. E o que é a semelhança entre os problemas? A questão de planejamento multiagente está muito envolvido, dependente da representação das ações, né? As ações elas têm pré-condições e têm efeitos, basicamente definidos por predicados, né, lógicos, e os agentes, eles basicamente, os problemas, né, eles envolvem agentes de duas formas, né? Basicamente, se o agente depende ou não de outro agente, da ação de outro agente, ou se o agente ele atrapalha, impacta a atividade de outro agente. Então, nós temos num extremo mais simples, que essas ações elas são consideradas privadas. E o que é esse conceito de ação privada? Nada que o agente faça, ele depende de alguém ou afeta alguém. Esse é o extremo, né, de um lado. E do outro lado, e aí fica até um pouco mais fácil de entender, trazendo para a realidade aqui de um problema no contexto logístico, né, onde os agentes eles dependem, interagem e afetam um ao outro de uma maneira muito forte. Então, a gente está num contexto que as ações são muito públicas, né? Então, tudo afeta todo mundo. Então, do lado mais fácil, quando cada agente pode trabalhar sozinho, a gente está falando de um ambiente fracamente acoplado, e no outro extremo, um ambiente fortemente acoplado. Existem trabalhos na literatura que fazem a relação desse número desse nível de acoplamento com a complexidade de coordenação. Então, quanto maior o acoplamento entre os agentes, mais complexa é essa coordenação. E foi justamente essa ideia que a gente usou para qualificar os problemas. E como que a gente fez isso? A gente avaliou dentro dos trabalhos, né, dos problemas do benchmark, que é utilizado na área de multi-agent planning, né? Como os problemas eles podem ser definidos ou agrupados de acordo com esse acoplamento entre os agentes. E esse acoplamento ele é muito claro, e ele é bem derivado do percentual de ações públicas, né, nesse problema. Então, a gente fez uma análise clusterizada, né, dos problemas, e a gente percebeu que a melhor distribuição que existe para os problemas é dividir os problemas em 3 grupos. No canto inferior esquerdo, os problemas fracamente acoplados, aqueles que eu disse que os agentes eles podem trabalhar sozinhos porque eles não dependem, não interagem com o outro. No outro extremo, os problemas fortemente acoplados, onde existe uma grande dependência e relação entre os agentes. E também existe um meio termo, né? Aqueles problemas que eles são, de certo modo, de acordo com o que eu quero fazer, quais são os objetivos que eu quero atingir. Eles podem ser menos ou um pouco mais acoplados, né? Os agentes eles precisam depender um pouco mais ou um pouco menos dos outros. Então, existem 3 grandes grupos de problemas, né? Fracamente acoplados, fortemente acoplados e o meio termo. E aí no trabalho que a gente enviou para o Knowledge Based System, que é fruto da minha banca de qualificação, a gente procurou estudar as estratégias, né, de replanejamento de planejamento em ambiente multiagente, considerando aí nesse caso apenas a perturbação do estado, né, quando um pedaço, um dos efeitos da ação ela não foi atingido, e como que o dinamismo do ambiente, né, ele afeta essas estratégias, né? Qual é a relação, basicamente, do ambiente, né, das características do ambiente com a performance dessas estratégias. E aí a gente realizou simulações, né, a partir daqueles problemas. Nós pegamos um modelo, um problema de cada tipo, né, daquele cluster, dos fracamente acoplados, dos fortemente acoplados e dos intermediários.
nós variamos as probabilidades de falha em 10%, né? Usamos as duas estratégias básicas, né? Que é replanejar e reparar. Colocamos um timeout de 10 minutos para cada simulação. Para cada problema, nós criamos 3 configurações diferentes daquele problema e executamos 30 simulações de cada configuração para ter um embasamento estatístico ali válido, né? Nesse contexto, foram mais de 40 horas de simulação, quase 5.000 simulações. Isso foi uma simulação pequena, né? A simulação que eu mostrei no texto da qualificação foram quase 200 horas de simulação, mais de, acho que 11.000 simulações. Então, isso considerando só que deu certo, né? Aquelas que eu realmente usei, né? Não aquelas de treino para ajustar o modelo. Então, essa parte de simulação, de coleta de dados, é uma parte bem trabalhosa que basicamente é apertar o play e esperar, né? Não tem muito o que fazer. E basicamente o que a gente fez para avaliar, a gente não queria fazer aquela avaliação muito simplória, né, que normalmente os trabalhos usam, que é comparar média, desvio padrão, fica uma coisa muito pontual, muito individualizada. Então a gente tentou dar um embasamento estatístico melhor para as avaliações, e aí a gente partiu para o uso de um teste de hipótese, que a gente queria mostrar para dizer se uma é melhor que a outra, né? Se uma estratégia é melhor que a outra, antes a gente precisa dizer se elas realmente são diferentes, né? Então, esse teste de hipótese foi basicamente para avaliar o quanto o desempenho dessas métricas, eles podem ser considerados diferentes, considerando 3 métricas básicas, né, que nós estudamos nessas avaliações, que é o tamanho do plano, né, final, as ações que foram executadas, o tempo de planejamento que foi envolvido, né, em cada simulação, e o número de falhas que ocorreram. Então, a gente sempre avaliou essa estratégia nessas 3 métricas e considerando se elas são realmente diferentes, para depois dizer se qual é melhor que a outra, né? E a gente fez essa análise para cada ambiente, né, para cada tipo de problema, né, considerando aqueles 3 níveis de acoplamento. E aqui, de uma maneira geral, né, a análise de todos os problemas numa avaliação única, né. E aí o que a gente pôde concluir? Que, considerando o número de ação, né, o tamanho final do plano, a estratégia de reparar o plano, ele cria, no final, planos muito maiores, os agentes acabam executando um número muito maior de ação do que quando é utilizado o replanejamento. Por outro lado, apesar de criar planos muito maiores, a estratégia de reparo ela é muito mais rápida do que o replanejamento. Essa foi a primeira conclusão que a gente chegou. E considerando o número de falhas, também é possível ver que, como o reparo ele cria planos maiores, também, consequentemente, a gente tem um número de falhas maior, porque existem mais momentos e mais condições para as falhas ocorrerem ou serem percebidas do que quando a gente usa o replanejamento. Num segundo momento, a gente também procurou fazer uma análise de o quanto cada variável da simulação, ou cada variável do problema, ela afeta as métricas de saída daquele problema. Então, basicamente, o número de agentes do problema, o número de objetivos do problema, quanto a questão da probabilidade de falha, quanto que essas variáveis elas afetam o tamanho final do plano, o tempo total de planejamento e as falhas, né? Quantas falhas ocorreram. E aí a gente procurou fazer uma correlação entre essas métricas usando 2 métodos de cálculo de correlação de Pearson e de Spearman, que basicamente uma não considera outliers e a outra considera outliers, e a gente construiu um mapa de calor para verificar o quanto cada variável afeta ou está relacionada à outra, né? Basicamente, o que a correlação faz
Se uma variável aumenta, ela causa um aumento na segunda variável. Então, se as duas crescem junto, esse valor de correlação está muito próximo de 1. E se uma cresce e a outra diminui, essa correlação está muito apontada para um valor negativo de menos 1. Né? Então, em módulo é de 0 a 1, variando de menos 1 a mais 1. Quanto mais forte, é mais próximo de 1. Então, a gente olhou, estudou a correlação dessas variáveis, né, tanto de entrada quanto de saída, e também estudou o quanto o método de correlação ele diferencia dentro das duas estratégias, né, tanto de replanejamento quanto de repair. E uma terceira análise que a gente fez foi a questão de quanto a métrica falha ela está relacionada com o tamanho do plano e o tempo total de planejamento, e como essa correlação ela é impactada pelo nível de acoplamento entre os agentes, o nível de ações públicas que existem no problema e as estratégias, né? Então a gente vê que existe basicamente uma variação grande entre o nível de acoplamento, né, e essa correlação entre as falhas, tanto considerando a métrica, né, de tamanho do planejamento, quanto também o tempo de planejamento. E aí a gente chega às conclusões principais do trabalho, que, considerando o desempenho das estratégias, a gente pôde perceber que quanto mais acoplado, quanto maior for a interação entre os agentes, mais devagar é o processo de correção a partir da estratégia de replanejamento. Por outro lado, apesar de ser um processo mais lento, o replanejamento ele gera planos melhores, e melhores entendam com um menor número de ações. Em cenários fracamente acoplados, né, aqueles que os agentes eles não dependem do outro, não tem muita diferença entre qual estratégia que a gente vai usar. Então, basicamente, eu posso tanto usar repair ou replan nesse cenário de pouco acoplamento entre os agentes. A questão do tamanho total do plano, né, o número de ações que foram trabalhadas, ela depende muito ela é muito relacionada, né, com a estratégia repair. Então, sempre que eu usar repair, esse plano ele vai ser maior. Do ponto de vista do impacto do nível de acoplamento, o que foi mostrado é que nos extremos, né, tanto fracamente acoplado quanto fortemente acoplado, o replan ele tem uma correlação mais forte com esse tempo de planejamento, e no meio ali, né, naquele problema, não é nem fortemente nem fracamente acoplado, a correlação entre tempo de planejamento e falha ela é maior quando a gente usa o repair. No nível de contribuição que a gente já conseguiu produzir foi o simulador, né, para o ambiente, para avaliação de planejamento multiagente em cenários dinâmicos, e um método de avaliação para essas estratégias, considerando teste de hipótese e um estudo de correlação e o impacto da variação do ambiente nessas correlações. E como trabalhos futuros, a gente pretende continuar, né, com os tipos de falha até chegar na remoção completa do agente. E o que a gente está trabalhando agora já, né, é a questão de aumentar a autonomia do agente no contexto de permitir que ele planeje individualmente, não apenas como executor, mas também como planejador. Então era isso que eu queria mostrar. Obrigado à atenção de todos, e qualquer pergunta estou à disposição.